Jesus. Irmãos, o Senhor traz a sua palavra no Evangelho de Mateus. Glória ao Senhor. Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Lemos, irmãos, com a ajuda de Deus, Mateus, capítulo 6, verso 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Até aqui. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui estamos diante da palavra, irmãos, que Deus nos traz e que diz respeito, como diz o título da palavra, ansiosa solicitude pela nossa vida. No caso da solicitude, podemos entender como preocupação em demasia, e a ansiosa quer dizer a ansiedade mesmo que o mundo vive. E a ansiedade o Senhor Jesus percebeu entre os seus discípulos quando, estando junto, caminhando, pregando a sua palavra, irmãos, encontramos em diversos momentos da palavra uma preocupação maior pelo pão que perecia, uma preocupação maior em ver algum sinal, algum milagre, e muitas vezes sequer lembravam das palavras que ele anunciava no que diz respeito à salvação e ao seu Novo Testamento que ele trazia ao mundo. E esta palavra o Senhor novamente traz aqui para todos nós. Estamos em alguns irmãos e irmãs presentes e uma infinita quantidade de pessoas, irmãos, irmãs, crianças, jovens, idosos, visitas, testemunhados que em suas casas ou aonde quer que estejam também estão ouvindo esta palavra. E o Senhor, por ela, nos exorta a respeito de um mal que toma a humanidade na terra, que é a ansiedade. A ansiedade por esta vida que o Senhor Jesus identificou. Alguém diz, é um mal que veio nos tempos modernos. Lê do engano. Desde o tempo dos discípulos, o Senhor já viu entre os homens a ansiedade pelo amanhã. O que é que vai acontecer? E na história da palavra encontraremos diversos momentos
em que esse comportamento humano se manifesta, deixando grandes homens sem saída ou atados pelo seu próprio sentimento. Nós encontramos em Elias, venceu 400 e tantos profetas de Baal e depois a ansiedade pela vida o fez fugir de uma ameaça de uma mulher. A ansiedade se traduz pelo medo do passado, que é o conhecido, e o medo do futuro, que é o incerto, e que nos faz perder o agora, que é aquilo que nós conhecemos como o Deus do já, que Ele nos faz sentir a sua presença, a sua glória, a segurança, a sua virtude. Quando estamos ansiosos pelo que vai acontecer amanhã, perdemos agora a presença que vai passando entre nós. Quando estamos ansiosos pelo medo do que já vivemos, naquela preocupação se vai se repetir, a nossa mente se turba e nós cegamos os nossos olhos muitas vezes e não percebemos o movimento de Deus. E a palavra está recheada de momentos, inúmeros servos que, vivendo estas emoções do ser humano, ele passou por momentos em que este sentimento o tomava. Veja que aqui o próprio Senhor ensinava a eles que não estivessem tão ansiosos pelo dia de amanhã, o que faria e como faria, porque o Senhor, cuidando das aves do céu, dos lírios do campo, fez melhor do que Salomão em toda a sua riqueza e sabedoria. Ele jamais deixaria o que eram seus. E a ansiedade dos dias presentes, a solidão, a incerteza, os prejuízos, as perdas, as tendências econômicas, que todo momento está uma incerteza muito grande para que rumo vão as coisas, faz com que o ser humano se torne um ser retraído, trazendo atrás desse sentimento outros tantos sentimentos que reduzem o homem a nada, esquecendo ele que tudo está nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, pregando para os filipenses, anunciava, dizendo para eles: não estais inquietos por coisa alguma, ante as suas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus, através da oração e súplicas, com ação de graças. O que ele queria dizer com isso? A oração e súplica, destacando cada uma. A oração é a comunhão com Deus, é o que nós fazemos a todo momento. E a súplica é quando nós imploramos por socorro de uma situação emergencial, mas em ambos com ação de graças. Ou seja, Senhor, eu preciso do teu socorro, mas graças te dou por confiar no Senhor. Eu preciso que o Senhor me socorra, mas desde já eu te agradeço, porque o Senhor é Deus na minha vida. Onde nós encontramos isso? Sadraque, Mesaque e Abednego. Se vocês não ajoelharem, serão lançados na fornalha, que o fogo está ardendo ainda mais. Ó Rei, vive para sempre. Mas saiba de uma coisa: embora Deus tenha poder de nos livrar, se não nos livrar, nós não prostraremos. Glória ao Senhor. Estamos preparados para isso, irmão? Estamos preparados para viver o agora diante de Deus? Você que está na sua casa, na sua família, ou no hospital, ou viajando em algum momento da sua vida, onde você estiver, você tem condições de nesse momento parar a sua vida e dedicar alguns segundos ao Criador? Ou os irmãos e irmãs, ou nós não percebemos que Deus parou a terra para que o homem lembrasse dele? Ou nós não percebemos que Deus parou o ciclo da vida para que o homem pudesse reconhecer que Deus é Deus em tudo? Primeira coisa, a oração, confiando no Senhor. E a ansiedade que nos toma quer que Deus nos responda na hora da oração. Lá em Daniel 10 nós encontramos 3 semanas orando e ele, sem saber o que acontecia, não quis manjar, não se ungiu, não quis nada que o tirasse daquele estado em que ele se encontrava. 21 dias depois, um anjo tocou no seu ombro e falou: levanta, Daniel, homem muito desejado. Desde quando você aplicou na oração e humilhação diante do teu Deus, eu fui enviado a você. Mas no caminho o reino da Pérsia lutou comigo
E Miguel, um dos primeiros príncipes, veio e venceu. E eu cheguei para falar com você. Irmã, irmão, o que é teu? Nada no universo pode embargar o plano de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Quem dera tivéssemos fé para crer no nosso Deus de verdade, porque aquele que tem fé, a ansiedade não o toma, não o cega, não o deixa vir a menos, não o faz perder a paz que excede todo o conhecimento e que nos guarda debaixo dos cuidados de Cristo. Quem tem a fé em Deus, não põe em Deus em jogo, como diz a expressão popular, o poder do seu socorro. Mas o que vai ser do amanhã? Deus proverá, cada dia basta a si mesmo. E se Deus agora por esta palavra nos faz um convite aos que estão aqui e aos que estão na vossa casa ou assistindo de alguma maneira este culto online, o Senhor nos propõe por esta palavra. Se Deus nos disser assim, com licença na pessoa do Senhor, dizendo: eu cuido do teu amanhã, você entra nesta comunhão com mais vida? Glória ao nome do Senhor. Se Deus nos disser agora: amanhã estarei te esperando com providência, você tem fé para esquecer o mundo exterior e entrar nesta comunhão agora e dizer: Senhor, pela vida ou pela morte, o que virá, virá, o que tiver que vir, virá, o amanhã está nas tuas mãos. Vem, Senhor, Ele virá sobre ti agora e te mostrará que um segundo da sua presença vale mais do que uma eternidade na terra. Então, irmão e prezada irmã, permita a Deus agora que o amanhã esteja com Deus, mas que o agora esteja em nós e possamos agora inclinar ao Senhor, como disse Pedro no capítulo 5: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Mas eu preciso que Deus faz uma obra e Ele te fala: farei quando eu achar oportuno. Você confia nele? Se você confia nele, deixa esta obra na mão dele. Quantas vezes temos uma missão no ministério que atendemos e a ansiedade nos toma, não dorme, não tem boa saúde, o sono não vem. Por quê? Porque achamos que depende de nós, mas se colocarmos nas mãos de Deus, as coisas se encaixam. Glória ao nome do Senhor. Quantas famílias agora estão desesperadas porque o chegar do sol amanhã cedo, ele vem com notícias desastrosas para sua casa e parece que tudo vai sair no vão dos seus dedos. Ansiedade, medo, desespero, insegurança. Por favor, irmão, irmã, creia nisso. O Senhor vai pôr para fora do teu coração. Entra a esperança, entra a paz, entra a segurança, entra a certeza que das pedras o Senhor tirou água, do céu mandou maná, fez brotar o que não tinha sido plantado, colheu o que não plantou. Glória ao nome do Senhor. Entrega a tua vida nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar por você. Glória ao nome santo do Senhor. O que disse Pedro, humilhando debaixo da potente mão de Deus. Esta humilhação que ele exortava não é uma humilhação de deboche, de vergonha alheia, é uma humilhação de reconhecimento. Tu és Deus, eu sou pó, eu me chego ao Senhor agora como pó, lembra-te de mim agora. Glória ao nome santo do Senhor. Não cabe em nós o direito de questionar o Senhor, de revoltar com o Senhor. Veja Jó, no momento da sua grande prova, o que ele disse: se eu fosse um príncipe, me vestiria como tal para falar com o Criador. E o Senhor chegou para ele e disse: cinja-te agora como homem, e falarei contigo como homem. Perguntar-te-ei, tu me responderás: aonde tu estavas quando eu fundei a terra? Aonde tu estava? E começou a perguntar a ele toda a sua criação, se porventura foi ele que deu algum conselho. Não estava em nenhum momento.
Bendito seja o Senhor. Tudo está feito por Deus e tudo está predestinado pelo Criador, e por Ele os seus planos estão de pé. E igreja, aonde você estiver agora, que o teu coração seja firmado nesta palavra. Os lírios do campo se vestem de uma beleza ímpar. Glória ao Senhor. Não tem alma, não tem sangue, não tem vida, senão uma só vida vegetal, e logo se desvanece com o tempo. Mas você é propriedade de Deus, e o que Deus quer fazer nesta palavra aqui hoje, irmão, Ele vai fazer pelo poder da palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Haja vida na tua vida, haja paz nas tuas preocupações e ansiedades. O homem não foi feito para viver sozinho. Deus criou o homem e, dizendo com o seu filho, disse: não é bom que o homem viva só, façamos a ele uma adjutora, que trouxe ao mundo Eva como companhia, e junto a ela procriou a sua família. A solidão que o mundo está entrando não é de viver só, é a solidão do poder, da solicitude pela vida, daquilo que é o egoísmo do próprio ser humano, de ser mais ou de ser menos. Mas Deus deu na oração hoje: o rico e o pobre se nivelaram nesta vida, e Deus fala nesta palavra: ao rico e ao pobre convida Deus ao banquete da salvação. O rico, o teu dinheiro não compra nada que, enquanto não vier uma vacina, seja protegido pelo dinheiro. Ao pobre, a necessidade que você tem nada muda. Ao rico e ao pobre convida Deus para conscientização. Tudo está nas mãos de Deus. Aceita esta palavra. Aonde você está agora, a presença do Senhor envolve toda a terra. Santo é o nome do Senhor. O homem está preocupado com a vida, com o ganhar e com o perder, com o vestir, com o que vai comer, com o que vai fazer, com o que vai conquistar, e muitos deixaram de se preocupar com a oração diante de Deus, uma comunhão pura, com as súplicas no momento da necessidade. Pela facilidade da vida, tudo se resolve negociando e não se usa mais a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé não nos permite viver com a nossa ansiedade, porque a ansiedade é a incerteza, e quem tem a fé tem a certeza de que Deus vai chegar. Pode demorar aos nossos olhos, mas Ele vai chegar. Santo é o Senhor. Então, por esta palavra que Deus manda aqui hoje, está muito claro que não estivessem ansiosos por esta vida, porque por estas coisas os gentios procuram, todos eles estão desesperados. Mas vosso Pai que estás no céu, Ele sabe o que cada um de vós tem de necessidade. Consegue agora lançar sobre Ele toda a sua ansiedade? Consegue agora lançar sobre Ele toda a sua preocupação e desespero? Consegue? Disse Pedro: porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, a palavra está nesse contexto. Deus propõe nesta noite a todo este povo que está ouvindo esta palavra trocar as nossas preocupações com a consolação do seu Espírito. Tem fé no teu coração para isso, caro irmão? Há quanto tempo o Senhor te selou com a bendita promessa, com evidência de novas línguas? E há quanto tempo você não manifesta? Há muito tempo. Isso não te preocupa, mas te preocupa o negócio que você vai fechar. A evidência de línguas você até esquece que tem. Há quanto tempo você não ora na madrugada? Há muito tempo, mas você perde o sono por um negócio que você está perdendo. Há quanto tempo você não tem uma visão? Há quanto tempo você não vê um milagre? Mas isso não te preocupa, mas te preocupa por um negócio que você está por fazer, uma compra ou uma viagem que você está por realizar. Será que estamos invertendo os valores? O Senhor aqui nos propõe desinverter, se existe esta palavra. Glória ao Senhor. A tua viagem, o Senhor proverá. O teu negócio, Deus proverá. A compra, a venda, Deus proverá. O que é seu, Ele vai trazer. O que não é, nem que coloquem na tua frente, Ele tira, Ele faz desaparecer. O bem e o mal, basta cada dia o seu bem e o seu mal. Mas o agora, Deus convida a igreja para viver agora. Irmãos, glória ao Senhor.
Vive o Senhor, como dizia o servo de Deus, e vive a nossa alma, que agora, neste momento, Deus propõe para esta terra, visitar a terra de uma maneira diferente. Glória ao Senhor. Por que resistes à presença do Senhor? Por que não tem a Ele um glória? Se você está aqui, celebre a vida, celebre o lar que habita, celebre o ar que respire, celebre a graça que Deus te deu, celebre a palavra que Deus está te mandando, porque você não vai perecer, nem um fio do seu cabelo perecerá. Se passar pelo fogo não te queimará, as águas não te submergirão, o inferno não te conhecerá, e os espíritos maus não chegarão na sua tenda. E se chegaram, esta palavra pode colocá-los 7 portas para eles fugirem diante de você. Mas entra agora na família cristã a paz, o bem que vem do céu, a virtude que vem de Deus, a alegria que vem na unção do óleo da alegria. Irmão, seja visitado com o dom de novas línguas, seja visitado com a virtude do Espírito Santo. Irmã, falar aqui em cima de depressão, de angústias, de raízes de amargura, é como repetir todas as vezes o que o mundo está passando. Deixa a depressão e a angústia para outro momento. O que Deus manda aqui na palavra é a pregação da alegria, alegria no Espírito. Entra agora dentro desta palavra, visita o lar da família, o casal que está debilitado, o filho que está quase indo embora, a criança que está entrando em pânico. Visita o idoso que não pode mais sair na calçada. Visita agora esta igreja. Xalá, visita os músicos como visitava Davi. Ao tocar da sua harpa os espíritos fugiam. E mostra para este povo na terra: tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Quer ver o que é o homem hoje na sua ansiedade? O governo anuncia auxílio de tantos reais a partir de quarta-feira. Vai no banco, uma fila enorme, e o Senhor agora anuncia por esta palavra: virtudes do céu, dons. Quem está querendo o auxílio do céu? Aleluia! Se pregar milagre, duvida. Se contar obra, é fantasiosa. Se falar em línguas, é exagero. Se chorar, para que tudo isso? Não quer o auxílio do céu, já tem vida própria. Mas quem quer, diz o Senhor, eu vou abrir agora os meus tesouros. Aleluia! Para que quem é crente seja mais crente ainda. Quem quer ser crente, que seja crente ainda. Quem ora, que ore mais ainda. Quem toca, que toque mais ainda. Quem prega, que pregue mais ainda. Quem tem revelações para atender o necessitado, seja aberta a sua mente espiritual, e que as visões se tomem a partir de agora, e você ouça o choro de alguém que está distante, e você veja a casa que está chorando. Isso é milagre, isso é dom. Auxílio da terra acaba em um mês, auxílio do céu nos leva para a glória. Qual você quer? Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Deixa Deus te adornar por esta palavra e te fazer mais crente, mais santo, mais espiritual, e pronto para dar glória ao teu Senhor. Glória ao teu Senhor. Quantas vezes que você vai num culto, entra e sai, e sequer dá glória ao teu Senhor. A ansiedade pela vida te faz perturbar a sua mente. Mas os irmãos creem que em algumas famílias que estão assistindo este culto online não têm o direito ou a oportunidade de estar aqui, pela distância, pela preparação, estão chorando, estão muitas vezes sentadinhos no sofá, e as mãozinhas vão se encontrando, a virtude vai tomando. É um pai que chora, é uma mãe que fala em língua, é uma criança que não entendendo nada, vai se aproximando do colo da mãe, porque a criança, quando vê a mãe chorar, ela quer saber por que a mãe está chorando, e
e a mãe o abraça, e ele sente o afeto de uma mãe crente e começa a chorar sem saber porquê. Alguns sabem que é virtude, outros sabem que é a presença de Deus, mas tem criança que chora sem saber porquê, só de sentir o calor da mãe, sentindo o calor do céu. E você está aqui e não dá um glória, e não dá um aleluia, e não solta a tua língua para louvar o Criador. Aqui está esta palavra, e está aberto o auxílio do céu. Entra nesta fila, que o primeiro é Cristo e o último é Cristo. Ele é o alfa e o ômega, e nós estamos junto a Ele num corpo só. O que você quer? Quer sentir o Senhor? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, sinta Deus na tua alma. O que você quer, irmã? Tirar esta raiz de amargura? Deixa o Senhor tirar, mas creia que Ele vai plantar em você uma raiz de alegria. Creia, esqueça o amanhã por um pouquinho de tempo e deixe o presente te tomar. Vamos viver o agora. Estão dispostos para isso, irmão? Vamos viver o agora. A palavra está acabando, ela está terminando. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu dia, basta para cada dia o seu mal. Vamos viver o agora, nesse momento, nesse instante, no minutinho que os relógios estão marcando, aonde quer que você esteja. Aqui são quase 7 horas, lá no Mato Grosso 1 a menos, lá no Japão 12, na Austrália 13, na Europa 5, nos Estados Unidos 3, não importa onde você está, o horário é o da palavra. Está preparado para isso? Consegue agora desligar um pouco a sua mente do mundo exterior e viver o auxílio que o céu está oferecendo? Glória ao Senhor. Vai na fila do banco, uma fila no sol escaldante, as pessoas cansadas, e entram na agência. Quando sai contando o seu auxílio e sorrindo porque algo chegou. Queira Deus que os espíritos maus que te perseguiram até a entrada do santo culto, eles possam não te conhecer, porque você vai sair contando as riquezas que Deus coloca no teu coração a partir de agora. Povo de Deus, tem tesouro nesta palavra. Glória ao nome do Senhor. Providência de Deus na terra. Haverá socorro na tenda do justo. Não prevalecerá a sorte do mal, nem a impiedade, nem a malignidade. Ainda que o reino da Pérsia inteiro tentou segurar aquilo que ia chegar para Daniel, veio Miguel, um dos primeiros príncipes, e lutou valorosamente, e não, o que é de Daniel vai chegar para Daniel, e venceu. E o anjo chegou e tocou: Daniel, eu cheguei para te dar boas novas. Assim faz Deus por esta palavra. Ele encurta os tempos, porque hoje Deus precisa fazer com almas um acordo eterno. Enquanto você viver o presente, o futuro está nas mãos de Deus, até a eternidade onde nos encontraremos. Dá para dar um glória ao teu Senhor agora, dá para oferecer a Deus agora uma lágrima sincera, dá para você cantar a Deus no meio da sua tristeza. O que disse Jó no momento da sua prova? Diante de Deus até a tristeza salta de prazer, porque Ele é a nossa alegria. Então diz o Senhor: seja feliz nesta graça. Muda a tua vida, muda o teu semblante, mude o teu olhar, porque o teu inimigo está te esperando, o nosso inimigo, com o olhar caído de perdedor. Saia sorrindo daqui, levante deste culto feliz. Ele não vai te encontrar, ele está buscando tristeza e decepção, e você vai sair com alegria e glória sobre a sua cabeça. Glória ao nome de Jesus nosso Senhor. E, irmãos, pela palavra, por nós tememos em anunciar, mas pela palavra, sem medo de transgredir diante do nosso Deus, sem medo de errar, na certeza do Deus a quem nós cremos. Glória ao nome de Jesus, na certeza do Deus que nós cremos, que nunca nos enganou. Ainda à tarde Deus mandou a sua gloriosa palavra na ressurreição de Cristo.
Ide avisai os demais e a Pedro que ele estava separado por algo que tinha acontecido. E o Senhor manda esta palavra por este mundo afora. Nesses minutos do final do culto haverá uma oração e haverá um cântico. Nesses minutos que faltam para encerrar este culto, o Senhor vai derramar as suas virtudes na terra e você vai ouvir os seus ouvidos tinindo do que Deus vai fazer. Oxalá que ainda aqui Deus não faça alguma coisa nova com alguém e troque a sua linguagem e dê um dom novo e tire de você tudo que o inimigo lançou e coloca uma joia nova nas suas mãos. Oxalá que aqui não cumpra esta palavra, mas por este Brasil e mundo afora, o Senhor anuncia nesta noite: Deus vai derramar das virtudes do céu. Glória ao Senhor. Consegue crer nisto? Deus vai selar esta palavra. Muitas famílias receberão do Senhor o socorro do céu. Não é o dinheiro, não é uma libertação de enfermidade, é a alma vivendo e dizendo: amanhã Deus proverá, mas agora eu estou feliz. Ninguém é mais feliz do que eu agora. Sinto Deus na minha vida, para mim basta. Deus está me visitando agora. Não tem nada e ninguém neste mundo e nem fora dele que me faz chorar de tristeza agora. Tudo passa, mas esta alegria permanecerá na minha alma. A palavra termina com esta ordem: povo de Deus, seja feliz. No meio da angústia, dê glória. No meio do fogo, sinta Deus te visitando. No meio do nada, receba tudo da palavra, e Deus te visitará e te fará um renovo pela ordem e decreto desta palavra. Seja feito novas as coisas na tua vida. Deixa o amanhã, Deus trabalhará, mas o agora é Deus na tua vida. E ainda que tu estejas como Pedro, como Deus falou na tarde, diz o Senhor ao pai, à mãe, aos filhos e até alguém que esteja meio desgarrado, a palavra vai alcançar e uma obra Deus vai fazer. Deus seja louvado.